Eu sou a professora Alíria Noronha, da Universidade Newton Lins. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula do curso Felicidade, Bem-Estar e Qualidade de Vida. E hoje nós vamos falar sobre o tema da espiritualidade. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula com a respiração consciente para nós nos conectarmos com o nosso tema? Nós vamos fazer 4 respirações conscientes, aquela respiração 4x4. Nós vamos inspirar contando até 4, manter o pulmão cheio contando até 4, esvaziar o pulmão contando até 4 e depois manter o pulmão vazio contando até 4. Vamos fazer novamente, serão 3 ciclos dessa respiração. Começando agora. Muito bem. Com isso, nós trouxemos a nossa concentração para o momento presente, para nós falarmos sobre esse tema nessa aula de hoje. Bom, primeiro, o que é a espiritualidade? O que é religião? O que é espiritualidade? São sinônimos? São a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Espiritualidade é uma coisa e a religião ou as religiões são caminhos que nós utilizamos na busca da espiritualidade. A espiritualidade é a conexão do ser humano com o divino, com o sagrado, com o que transcende a experiência humana na Terra. Então a espiritualidade é um veículo que nós utilizamos para conectar com todos os seres que a gente concebe como seres divinos, seres sagrados. Essa palavra vem da palavra latim spiritus, que está ligada ao sopro da vida. Por isso, no cristianismo, nós falamos sobre o Espírito Santo, não é? Aquele que tem o sopro da vida. O Espírito, portanto, é o sopro divino que existe em cada um de nós, em cada pessoa, e a essência da nossa alma. Cada um de nós tem consigo um espírito. É aquilo que está dentro da nossa alma, aquilo que preenche o nosso corpo físico. Nós não temos uma percepção de que nós temos um corpo físico e que esse ser que pensa dentro desse corpo físico, esse ser que sente, esse ser que tem emoções, esse ser que busca, que sonha, que deseja, que planeja, ele é um ser que está alocado, baseado na nossa alma, nesse nosso sopro divino, não é mesmo? No nosso espírito. Então, o que diz respeito à nossa espiritualidade é o que está além do nosso corpo físico, além da nossa materialidade. É aquilo que transcende a nossa materialidade física, que está, portanto, alocado dentro da nossa alma como seres humanos. Cada pessoa é uma alma e um espírito em si mesmo. E é essa energia da alma e do espírito que faz de nós pessoas existentes. Não é? Não é só a nossa matéria física, não é só o nosso corpo físico que faz de nós pessoas. Nós precisamos da nossa alma, daquilo que anima. Alma é ânima, é aquilo que anima o nosso corpo físico. Percebem isso? A alma é o que anima o nosso corpo físico. Nós precisamos da existência da alma em nós para que nós tenhamos ânimo de viver. Quando nós perdemos o ânimo de viver, é como se nós tivéssemos perdido a nossa alma. Então essa alma é esse espírito que anima o nosso corpo físico, que nos faz buscar uma conexão com um ser que é divino, que vai além da materialidade. Essa transcendência é essa busca por algo que vai além do que é material, daquilo que a gente pode tocar, daquilo que a gente pode sentir com o nosso olfato, com o nosso paladar, com o nosso tato, essa busca por algo
que não pode ser tocado, que não pode ser cheirado, que não pode ser sentido. Isso é a busca da transcendência. Ela é algo que induz a experiência humana a buscar sempre aquilo que ainda nos falta. Então, a espiritualidade é um caminho de buscar algo que ainda nos falta. É algo que nos preencha, algo que dê sentido à nossa própria vida. Sendo assim, é algo que acompanha a experiência humana em todos os tempos, de diversas formas, a depender de que lugar do mundo, que tempo na história da humanidade. Diversas religiões foram veículos da busca dessa transcendência. Mas é algo que está presente na experiência humana desde muito cedo, não é? Desde que a humanidade vivia na pré-história, quando os seres humanos, os primeiros seres humanos desenvolveram a capacidade de pensar a respeito do que estava ao seu redor, os seres humanos criaram a capacidade de criar símbolos, de criar uma cultura, não é? Em algum momento da história da humanidade, nós desenvolvemos a necessidade, por exemplo, de colocar um colar no nosso pescoço, nos enfeitar com um símbolo, usar um batom vermelho, pintar o rosto, não é? Na história, na pré-história, os seres humanos começaram a desenvolver esses símbolos. E esses símbolos, eles dão sentido à vida. Percebe que a maioria desses símbolos, eles não têm uma razão prática. Por que eu estou usando esse colar? Por que eu estou usando esses brincos? Por que eu estou usando batom vermelho? Por que eu escolhi essa roupa para eu me vestir? Por que você está vestindo essa roupa que você está vestindo? Não é exatamente uma razão prática, objetiva. Eu poderia ter vestido qualquer outra roupa, poderia não ter colocado um colar nem um brinco. Mas isso faz parte da minha experiência humana. É algo que eu sinto que me conecta com alguma coisa que faz sentido em mim. E isso surgiu com os seres humanos na época da pré-história, com essa nossa necessidade de dar significado para as coisas, de simbolizar as coisas, não é mesmo? E é aí que surge a espiritualidade, por essa nossa necessidade de transcender o que é material, ir além do que é material. Como eu disse, a espiritualidade não é necessariamente seguir uma religião. Tem diversas religiões na história da humanidade, em diversas partes do mundo, que são veículos para que em cada sociedade as pessoas busquem essa conexão com o sagrado, não é mesmo? A gente pode inclusive fazer uma mescla de religiões. Então cada pessoa faz uma busca naquilo que faz sentido para si próprio. De modo geral, nós temos uma experiência familiar que costuma nos guiar em algum caminho. Em algumas situações, a gente segue aquilo que a nossa família nos apresentou quando nós éramos crianças. Em outras situações, não. A gente adota outras práticas ao longo do caminho, a gente incorpora coisas diferentes ou a gente segue duas vertentes diferentes. Então, as religiões podem ser diversas e são todas válidas, né, como caminhos para se buscar essa experiência transcendental, do contato com o divino, com o sagrado. A própria percepção do que é o divino e do que é sagrado também vai mudar. As religiões cristãs têm Jesus Cristo como um ser que nos orienta, que veio trazer para a humanidade a mensagem do amor ao próximo, da vida comunitária, de que é preciso cuidar dos outros, amar ao próximo como a si mesmo, não é mesmo? Ele veio no momento em que a humanidade estava muito rancorosa, muito perdida de si, muita inimizade, e trouxe uma mensagem que é linda e que hoje nos inspira, né, nos tempos atuais. Em outras partes do mundo, como no Oriente, o budismo, o hinduísmo, o confucionismo, várias outras matrizes, algumas são religiosas, outras são um tanto filosóficas, inspiram as pessoas a buscar a sua transcendência também, não é? No Brasil nós temos outras religiões, algumas que se mesclaram com o cristianismo, outras que surgiram autóctones no Brasil, algumas religiões de matriz africana. Então a gente tem uma diversidade maravilhosa de religiões que nos ajudam
a entrar em contato com o sagrado. Tenho certeza que cada um de vocês tem os seus próprios ritos e a sua própria religião, que é essa forma de reencontro com a sua própria essência, com o seu espírito. No momento em que nós estamos buscando essa conexão com o sagrado, nós estamos buscando uma conexão com o nosso próprio espírito, com a nossa própria alma. E por que nós queremos ser espiritualizados, não é? Nós nos cansamos dessa confusão do ego no nosso cotidiano. De modo geral, quando nós estamos buscando essa conexão com o divino, com o sagrado, com Deus, com os anjos, com os santos, com seja quem for o ser com quem a gente se conecte, nós estamos fazendo isso porque a gente se cansou desse lugar do ego, da materialidade, da comparação com a vida dos outros, e a gente está em busca desse encontro com a nossa própria alma. É isso que nos faz ir atrás desse contato com a transcendência. Então a gente vai buscar como se fosse uma luz que nos ilumina, que nos aconselha, que nos faz ter confiança em relação ao futuro, o sentimento de que nós temos uma proteção de alguém que está além de nós. Esse é um sentimento muito importante para nós como seres humanos. E é por meio da espiritualidade que nós descobrimos que nós somos feitos sim de luz, que nós temos dentro de nós essa luz e que nós somos capazes de transformar a nossa vida, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Então essa conexão com o sagrado, essa conexão espiritual, ela é muito importante para nós reconectarmos com a nossa própria força e com essa força espiritual que a gente entende que nos auxilia nos nossos momentos de fragilidade. E como que a gente pode fazer no nosso cotidiano para desenvolver mais a nossa espiritualidade, né? Se a gente pensar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente vive um dia a dia tão corrido, a gente levanta de manhã, quase sempre a gente já está atrasado, toma um café corrido, às vezes não dá conta nem de tomar café, vai para o trabalho, tem aquele dia corrido, uma tarefa atrás da outra que você tem que fazer, almoça correndo, volta para de tarde para fazer alguma outra atividade, corre novamente. E aí chega ao final do dia exausto, volta para casa, seja num transporte coletivo, seja no seu carro, e volta para casa e só quer saber de descansar, não é? E aí a gente sente, poxa vida, a minha vida é só isso. A minha vida se resume a isso, a cumprir tarefas. Não é? Onde que está a minha própria alma? E por isso a gente tem essa necessidade de procurar através de uma religião, através de algum culto, algum rito, essa conexão. E uma das formas que a gente tem para desenvolver a nossa espiritualidade, nesses momentos em que a gente sente que a gente está muito fragilizado, muito afastado, seja de Deus, seja dos seres de iluminação que nos guiam e nos protegem, é a gente buscar entender qual que é o nosso papel no mundo. A gente começar a refletir qual que é o sentido da minha vida no mundo, qual que é o meu papel nesse mundo no qual eu estou vivendo. O que eu vim fazer neste lugar? Eu estou fazendo aquilo que eu vim fazer? Você já se perguntou o que você veio fazer neste lugar? Por que você recebeu a bênção divina de estar aqui? E se você já entendeu qual que é o seu papel, você está caminhando na direção do seu papel? Você está cumprindo aquilo que foi traçado, ou que você próprio traçou, ou que você deseja? Você está caminhando nesse sentido? Então a reflexão da espiritualidade é o primeiro passo para encontrar o seu próprio lugar no mundo. Tem um lugar no mundo que é só seu, que não é de mais ninguém, que foi feito para você e que você está desenhando para você mesmo. E você encontrar esse seu lugar é fazer contato com a espiritualidade. Entender quais são os valores que são importantes para guiar a sua vida. Nós temos uma aula em que a gente trabalha os nossos valores, em que a gente identifica quais são os valores que me guiam, que me orientam. Então, entender que valores são esses é se aproximar da sua espiritualidade. E uma vez que você entendeu quais são os valores da justiça, da família, do amor, do cuidado.
Se são esses valores, eu estou caminhando na direção desses valores? São eles, os meus valores, que vão determinar as minhas virtudes e as atitudes que eu poderei praticar no dia a dia. Então, se aproximar dos seus valores, da compreensão dos seus valores e do seu propósito neste mundo, nesta vida, é uma das principais maneiras de você praticar a espiritualidade. Para além de você ir à igreja no fim de semana, de você praticar algum rito, no seu cotidiano, fazer uma análise sobre como que você mesmo tem lidado com os seus valores e o seu papel no mundo. A segunda forma que a gente tem para praticar a espiritualidade é ser grato pela vida que nós temos. Você já parou para pensar quantas graças que te aconteceram e te acontecem todos os dias pelas mãos de Deus, pelas mãos dos seres sagrados, pelas mãos dos seres que te protegem, para que você possa seguir em frente todos os dias com a sua vida? Já pensou quantos livramentos que você já teve em vários momentos da sua vida? Você já pensou quantas coisas boas que têm acontecido todos os dias? Cada pequena coisa que acontece no seu dia a dia, você tem se dado conta de cada pequena coisa maravilhosa que acontece na sua vida todos os dias? Você tem manifestado gratidão por elas? Agradecer pela vida e refletir sobre tudo, o que nos trouxe até aqui, até onde nós estamos, é uma forma de sair de um círculo vicioso que é muito perigoso, o de olhar para apenas aquilo que a gente não tem. Porque quando a gente olha só para o que a gente não tem, a gente entra no ciclo da reclamação, da lamentação. E isso traz uma energia que é muito ruim para a nossa vida. Reconhecer as maravilhas que a gente tem, reconhecer todas as bênçãos que a gente recebe todos os dias na nossa vida, é uma forma de entrar em contato com Deus, com os seres sagrados, com a espiritualidade, uma forma de você exercitar a sua espiritualidade no seu dia a dia, através da gratidão. Uma terceira forma de nós praticarmos a espiritualidade, de nós exercermos cada vez mais a espiritualidade na nossa vida é praticar o perdão. Nós também já falamos sobre o perdão em uma outra aula. E o perdão é uma das lições mais importantes deixadas por Jesus Cristo. Não é mesmo? É um dos ensinamentos mais importantes. Tem uma passagem em que um apóstolo pergunta para Jesus quantas vezes que eu devo perdoar. Então ele diz 70 vezes 7. Ou seja, são infinitas as vezes que a gente deve perdoar. E o perdão é um ato que nos liberta. Quando nós estamos magoados com alguém, quando nós estamos com rancor por alguma coisa que aconteceu, por um mal que alguém tenha feito para nós, nós ficamos presos dentro dessa mágoa. Nós ficamos prisioneiros dessa relação com uma pessoa. Essa pessoa pode até ter saído da sua vida, mas você continua prisioneiro da relação com essa pessoa. E praticar o perdão, você olhar sinceramente para essa pessoa, perdoá-la pelo que ela fez por você, faz com que você se liberte dessa corrente que está te prendendo no passado. E praticar o perdão é uma forma de praticar a espiritualidade, de exercer a espiritualidade. Nem sempre é muito fácil para nós perdoar, não é? Às vezes a gente fica com rancores que duram muito tempo na nossa vida, mas a gente precisa fazer isso na nossa vida. Perdoar exige muita coragem de quem dá o perdão e é um dos maiores atos de amor possíveis na humanidade. Então, ao praticar o perdão, você está amando aquela pessoa a quem você está perdoando. E também uma grande oportunidade de engrandecer o seu próprio espírito. Você liberta o seu espírito de correntes que estavam te amarrando ao passado. Como dizia uma mensagem dita por Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se a gente quer praticar, né, esse amor ao outro, né, como o amor dado por Jesus, a gente dá esse amor através do perdão. A gente se ama através do perdão e dá o amor através do perdão. Você só ganha quando você perdoa alguém. Eu já ensinei uma técnica do perdão. Caso você já tenha assistido essa aula, você pode voltar nela, sobre o perdão, para você praticar aquela técnica de você colocar a cadeira na sua frente e dizer para aquela pessoa da sua frente tudo o que você precisa falar e depois dar o perdão para ela.
A quarta forma de nós exercermos a nossa espiritualidade, de nós trazermos a espiritualidade para o nosso dia a dia, sem que a gente precise ir no fim de semana na igreja, sem que a gente só pratique a espiritualidade na igreja, para que a gente tenha ela todos os dias, é através da oração. A gente pode praticar a oração todos os dias da nossa vida, a gente não precisa esperar o fim de semana, né? Para quem pratica, para quem frequenta alguma igreja, você não precisa esperar só o fim de semana para você praticar uma oração. Você pode fazer todos os dias da sua vida. E ela te ajuda a desenvolver a sua espiritualidade e conectar com o divino, né? Ela nos ajuda a refletir sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos do Buda, de Gandhi, de Maomé, seja qual for o seu caminho religioso, né? Do candomblé, seja qual for o caminho que você usa para se conectar com a espiritualidade. A oração, seja uma oração que você já conhece, uma oração que já está escrita, tem um livro que você repete, pode ser um mantra, ela te ajuda a se conectar com a espiritualidade. Pode ser de forma individual, que você faz sozinho, na sua casa, no silêncio do seu dia, de manhã cedo, quando está acordando para iniciar o seu dia, mas também pode ser coletiva, né? Quando você faz isso num culto, numa missa, numa atividade com outras pessoas, num ritual que envolva outras pessoas. E o quinto caminho para nós praticarmos a espiritualidade no nosso dia a dia é conversar com os seres espirituais. Conversar com os seres com os quais você se conecta. Com Deus, com os santos, com os anjos. Quem são os seres com os quais você se conecta? Pense neles aí agora. Ao longo do dia você pode conversar com esses seres, não é mesmo? Nos diversos momentos, quando você está com uma dúvida, quando você está feliz, não é? Você pode fazer uma conexão para poder admirar algo que está acontecendo perto de você. Isso te ajuda a estreitar o relacionamento com esses seres de proteção, não é? Você traz eles para perto de você o tempo todo. E é um exercício diário de evolução espiritual. Então, se você pratica isso todos os dias, tem um minutinho que você converse, você pode falar em voz alta se você se sentir confortável, ou então só com pensamento, né? Dizer o que você está sentindo, o que você deseja para aquele dia. E o último elemento para nós praticarmos a espiritualidade no nosso cotidiano é um elemento muito importante, que é nós percebermos o sagrado no nosso dia a dia. Essa rotina que a gente tem, às vezes ela é tão estressante, ela é tão massacrante, que não nos deixa perceber a presença do sagrado em várias coisas que acontecem ao longo do nosso dia. Quer um exemplo? Você pode perceber o sagrado nas pessoas com as quais você encontra. Se você tiver atenção às pessoas com quem você está conversando, se você for capaz de escutá-las, se você desenvolver uma conversa profunda com alguém, você é capaz de enxergar Deus nessa pessoa. Você é capaz de enxergar todos os seres de proteção divinos, bonitos. Você só vai enxergar a luz nessa pessoa com quem você está conversando. Você já teve essa experiência de encontrar alguém, surpreendentemente, alguém que você não tinha visto ainda, e de repente essa pessoa começa a dizer coisas para você que aquilo vira uma experiência espiritual, vira uma experiência religiosa. Exatamente porque você foi capaz de olhar para essa pessoa no fundo da alma dela. Então essa é uma forma da gente praticar a espiritualidade, reconhecendo a presença sagrada nas pessoas. A gente pode reconhecer a presença sagrada nos animais. Quantas vezes um animalzinho se aproxima de você e você enxota esse animal? Não tenho paciência com cachorro, não tenho paciência com gato, não tenho paciência com isso, aquilo outro. Não é verdade? É um presente divino que está chegando perto de você para te fazer um carinho, para te trazer um sorriso de Deus. E muitas vezes a gente ignora essa presença maravilhosa desses seres que estão perto da gente. Escutar um passarinho cantando pode ser uma experiência espiritual, uma experiência religiosa. Se você está debaixo de uma árvore e de repente um passarinho começa a cantar, você fecha os olhos ou então fica procurando de onde está vindo aquele bichinho, não é? O bem-estar que isso provoca em você é uma experiência espiritual, é reconhecer que tem a presença divina naquele lugar. Reconhecer a presença divina nas plantas, numa flor que está desabrochando,
no balanço de uma folha ao vento. Quantas vezes você tem a oportunidade de presenciar algo dessa forma e que você está ignorando? Reconhecer a presença divina no vento que balança as folhas, no vento que bagunça o seu cabelo. Tem presença divina nisso, é sopro divino que está próximo de você. Reconhecer a presença divina no seu trabalho, na colaboração com seus colegas, num sorriso que um colega te dá de forma gentil e amável. Percebe o quanto que tem de presença divina em vários lugares próximos de você que você está ignorando, que você não está percebendo. E reconhecer a experiência divina nas experiências que você vivencia. Quando você senta com um amigo para tomar um café e esse amigo se abre para você sobre alguma dificuldade que ele está tendo na vida, ou então vai te contar sobre alguma coisa boa que aconteceu na vida dele, que ele queria muito compartilhar com você. Se você está entregue, escutando genuinamente o que o seu amigo está dizendo para você naquele momento, você se conecta com a alma daquela pessoa, a alma dele se conecta com a sua, você está vivendo uma experiência espiritual, você está vivendo uma experiência religiosa, você está sendo templo de espiritualidade. Mas para isso você precisa estar consciente do que está acontecendo. Você não pode estar distraído com as coisas que estão chamando sua atenção. Não é uma buzina de carro, um celular, um som alto que está tocando. Você precisa estar genuinamente conectado com essa pessoa que está diante de você para você praticar a espiritualidade. Então veja como que o divino, como que o sagrado está o tempo todo nos cercando. Num encontro ocasional, num esbarrão que você dá em alguém na rua, você pode encontrar beleza nisso. Uma criança que sorri para você, você pode encontrar beleza, encontrar uma fagulha divina nesse encontro. Mas para isso você precisa estar atento, você precisa estar com a sua alma presente. Se a espiritualidade é o espírito, é o ânima é a alma, sua alma precisa estar presente em tudo. Então vamos acordar essa alma, vamos trazer ela para as experiências do dia a dia e conseguir perceber a presença da espiritualidade no nosso cotidiano. A gente é muito mais feliz quando a gente tem consciência de que a gente está vivendo a nossa vida de forma plena, que eu não estou esperando o fim de semana para eu fazer uma oração na igreja, que eu não estou esperando as férias para eu ter um dia feliz, mas que eu estou vivendo hoje a minha vida de forma plena. Nos vemos na próxima aula.